Buenas, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Caleu Nunes, retomando a nossa aula sobre o Estatuto da Polícia Penal. Pessoal, no primeiro bloco, falamos a respeito das disposições preliminares sobre o Estatuto, sobre atribuições da Polícia Penal, de uma forma bem genérica. Trouxemos uma lista de princípios que norteiam a atuação da Polícia Penal e também abordamos a estrutura organizacional da Polícia Penal. Como eu falei para vocês, no que diz respeito à estrutura organizacional, a banca Fundatec não costuma aprofundar muito as cobranças. Basta que vocês gravem aquele quadrinho que eu fiz, tá? E que vocês lembrem-se das competências das principais autoridades da Polícia Penal, que são o superintendente e o corregedor-geral, ok? Então, assim, a gente tem algumas particularidades no comparativo entre esses dois cargos. Ambos tratam-se de cargos de livre nomeação, né? Não se tratam de cargos da carreira, ok? E no caso do superintendente, a gente viu que ele é nomeado diretamente pelo governador do estado, assim como o superintendente adjunto. A gente viu que o superintendente não precisa ter uma formação específica para assumir esse cargo, ao contrário do que acontece com o corregedor-geral e com o corregedor adjunto, que eles precisam ter nível superior com formação específica em direito. Os corregedores, por sua vez, basta que tenham ensino superior, não é necessário uma formação específica, ok? E alguns outros requisitos, né, pessoal? A gente até fez questão a respeito disso, tá? Então, assim, se a banca abordar aquelas informações que a gente estudou no primeiro bloco, muito provavelmente vai ser isso que ficou aqui na nossa revisão, tá? É fundamental que vocês deem uma lida, que vocês retomem isso ao longo da preparação até a data da prova, obviamente, mas a gente não precisa perder muito tempo, por exemplo, decorando as competências de todos aqueles órgãos que foram descritos, que eu deixei aqui no material de vocês para vocês darem uma lida, mas já alertando que a banca Fundatec não costuma aprofundar muito esse tipo de assunto. A partir de agora, a gente vai ver alguns pontos relacionados à carreira na Polícia Penal, sobre os cargos, sobre estágio probatório, sobre curso de formação principalmente, e também sobre a disciplina, ok? As normas disciplinares que são aplicáveis aos servidores que atuam na Polícia Penal, ok? Pessoal, já falei para vocês no primeiro bloco, volto a repetir aqui que disciplina é o ponto que a Fundatec adora explorar quando trata sobre esses estatutos específicos de cargos de natureza policial, ok? A gente teve, há pouquíssimo tempo atrás, o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que também foi organizado pela banca Fundatec, e a banca bateu muito na tecla da disciplina, ok? Então, o avaliador que elaborou a prova da Polícia Civil é o mesmo que está elaborando essa prova da Polícia Penal, logo, eu acredito que as questões não vão ser muito diferentes, ok? É isso, pessoal. Sem mais delongas, então, partindo para aquilo que nos interessa efetivamente para fins de prova, a gente tem o quadro de cargos de provimento efetivo da Polícia Penal, ok? Lembrando, né, que no caso do superintendente, corregedor, que a gente viu agora há pouco, são cargos que são ocupados por servidores efetivos, mas eles não fazem parte da carreira. O que isso significa, pessoal? Significa que não é garantido que em algum momento da carreira de vocês serão ou corregedores ou superintendentes da Polícia Penal, tá? Não existe um caminho a ser perseguido que vá implicar necessariamente na ocupação desses cargos em algum momento da carreira, ok? Então é isso, pessoal. Vamos lá. A gente tem na Polícia Penal 3 cargos que são os cargos de, deixa eu só pegar minha caneta aqui para marcar direitinho, de policial penal, de analista da Polícia Penal e técnico administrativo. Eu chamo a atenção de vocês pelo seguinte, porque até pouco tempo atrás, o policial penal era denominado agente penitenciário, o analista era denominado técnico superior penitenciário, e já o técnico, atual técnico, era agente penitenciário administrativo. Então, assim, a gente teve meio que uma inversão, né? O analista, o que hoje é chamado de analista, até pouquíssimo tempo atrás era chamado de técnico. Não técnico administrativo, mas técnico superior, tá? Então, para quem já vem estudando há algum tempo, é possível que na hora da prova acabe cometendo alguma pequena confusão se porventura a banca tentar explorar esse tópico, tá? Porque o analista, até pouquíssimo tempo atrás, era chamado de técnico superior, tá? E hoje em dia se chama de técnico. Só fazendo um outro parênteses, né, pessoal, o analista, que precisa ter nível superior específico, com formação específica, ele era chamado de técnico. Atualmente, o técnico é aquele servidor que ingressa
tão somente com o ensino médio, aquele cargo para o qual só é exigido formação em nível médio, tá bom? Então não confundam uma coisa com a outra. O resto, né, pessoal? Outras informações, muito provavelmente vocês já sabem, porque a gente tem uma bagagem de estudo até aqui. E obviamente que vocês leram o edital do concurso que vocês estão prestando, tá? Mais uma vez, pessoal, só retomando, então, o policial penal, ele é responsável pela vigilância, custódia e segurança dos estabelecimentos penais. O analista, que é aquele cargo que exige curso de nível superior com formação específica, é responsável por atribuições técnicas e especializadas de orientação e assistência à execução penal, enquanto o técnico administrativo é responsável por atividades e serviços administrativos e de apoio. Vocês não precisam decorar isso daqui, ok? Lembre-se, o policial penal é o que atua junto ao preso, fazendo a segurança dos estabelecimentos penais, fazendo escolta de preso. O analista ele tem formação específica, é o psicólogo, o analista com formação em direito, existem várias outras especialidades, e o técnico administrativo é aquele que vai fazer um serviço administrativo sem nenhuma especialidade, tá? Bem tranquilo, pessoal. Dificilmente a Fundatec vai explorar isso porque seria uma questão muito fácil. O que eu chamo a atenção de vocês, ó, é aqui para esse parágrafo 2º do artigo 28. Por quê, pessoal? Porque também houve mudança na nomenclatura das classes de todos esses cargos, tá? Antigamente a gente também tinha 5 classes, pelo menos para o cargo de agente penitenciário, só que essas classes eram classificadas por letras. A gente tinha classe A, B, C, D e assim sucessivamente. Hoje em dia, pessoal, as classes elas são denominadas a partir dessa numeração original, né? Primeira, segunda, terceira, quarta classe e a classe especial. Obviamente, com o decorrer da carreira de vocês, vocês irão progredir nessas classes e vão aumentar a remuneração, né, por consequência, ok? Outro ponto interessante, pessoal, é esse parágrafo 7º, que estabelece que os servidores da Polícia Penal devem exercer suas atividades em regime de dedicação exclusivo, tá? Porém, ao mesmo tempo, há essa ressalva para o que está descrito no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, que são as hipóteses de acumulação remunerada de cargos que a gente viu, né? Que também passou por mudança recente. Basicamente, se o professor ele pode acumular qualquer outro cargo, ele pode ter um cargo de professor com qualquer outro cargo, ou pode ter um servidor público, ele pode ter 2 cargos privativos de profissões da saúde, tá, pessoal? É basicamente isso, tá bom? Então, se um policial penal eventualmente for professor, ele vai conseguir continuar exercendo as suas atividades dentro de sala de aula, e se a gente estiver se referindo, por exemplo, a um analista que atua como psicólogo, por exemplo, ele pode continuar trabalhando como servidor público ou tendo outro cargo público em outra instituição, outro órgão, sem problema nenhum. Outras possibilidades não são possíveis em virtude dessa vedação aqui do parágrafo 7º. Pessoal, sobre a investidura, sobre curso de formação, estágio probatório, o que eu chamo a atenção de vocês? Que o estatuto ele tem tolerância zero no curso de formação para aquelas faltas que não são justificadas, ok? Então, assim, uma vez que vocês estejam fazendo o curso de formação, vocês não podem faltar nenhuma vez de forma não justificada. E, no que diz respeito às faltas justificadas, é admitido até 10% de ausência, tá? Então, assim, ó, até 10% no que diz respeito às faltas justificadas, ok? Falta não justificada, pessoal, aqui, ó, será reprovado no curso de formação quem tiver ausência não justificada, tá? Então, assim, ó, tolerância zero, não pode faltar, não havendo uma justificativa, ok? No mais, pessoal, quem é que vai ser aprovado no curso de formação? Só lembrando, né, que uma vez que vocês sejam aprovados nesse concurso público, vocês vão passar por algumas etapas. A gente tem a prova objetiva, a gente tem o TAF, a gente tem uma avaliação psiquiátrica, psicotécnica, a gente tem uma investigação social. Uma vez que vocês passem por todas essas etapas, vocês serão nomeados no cargo de policial penal. E antes de começar a atuar efetivamente lá na linha de frente, vocês vão participar de um curso de formação, ok? Se vocês não obtiverem aprovação nesse curso de formação, vocês não vão ter sequência na carreira, vocês vão ser exonerados, que é exatamente o que está descrito aqui no parágrafo 3º. Então, será aprovado no curso de formação profissional o servidor que obtiver aproveitamento mínimo de 70%. Então, ó, destaquem esse 70%, porque trata-se de número, e banca adora número, adora percentual, adora data, adora prazo, adora fração, ok? Em cada disciplina, pessoal. Outro ponto, ó, não é no geral. Tá? Eu fiz 100% de aproveitamento na disciplina A. Logo, eu posso ter
60% de aproveitamento na disciplina B, que ainda assim a minha média vai estar acima dos 70%. Não, pessoal, tem que ter no mínimo 70% em cada disciplina, ok? E é isso, pessoal. Então, 10% de ausências justificadas, admite-se até 10% de ausências, faltas justificadas, e para o servidor, para o policial penal ser aprovado no curso de formação, é necessário um aproveitamento de pelo menos 70% no curso que vai ser realizado, ok? Isso em cada disciplina, ok? No mais, pessoal, será reprovado no curso de formação aquele profissional que não alcançar a frequência do aproveitamento mínimo, ou seja, a frequência é 100%, né, pessoal? Assim, é 90%, não, é 100%. Mas, eventualmente, pode ter alguma falta justificada, tá? Ou o que não obtiver o aproveitamento mínimo. O que tiver alguma ausência não justificada, que a gente já acabou de ver aqui, que tiver comportamento inadequado, que usar de meios ilícitos no período de avaliação ou não demonstrar aptidão para o exercício do cargo. Esse tópico aqui que fala sobre aptidão eu acho interessante porque foge um pouco da lógica, né, pessoal? E é algo muito subjetivo, né? O que seria essa aptidão? Né? Uma vez que o candidato passa por todas as etapas, inclusive por uma avaliação de natureza psicotécnica, enfim, está descrito na lei, então a gente tem que levar isso para a prova. Muito mais do que ficar filosofando em cima dos termos utilizados pelo legislador, a gente tem que levar isso em consideração até porque foge um pouco da lógica daquilo que a gente está acostumado, tá? Mas é isso, pessoal. Uma vez que a pessoa seja reprovada no curso de formação, o que vai acontecer? Ela vai ser exonerada, tá? É o que está descrito aqui no parágrafo 5º. Então, será exonerado o servidor da Polícia Penal reprovado no curso de formação. Ele não vai ser demitido. Lembre-se, a demissão tem natureza punitiva. Ou seja, o servidor público ele vai ser demitido se ele cometer alguma falta. Ou seja, se ele tiver alguma atitude que é vedada pelo estatuto, ok? A reprovação no curso de formação não tem uma natureza punitiva, tá? E assim, pessoal, só fazendo um parênteses, é raro a gente ver alguma pessoa, algum candidato efetivamente ser reprovado na formação, tá? Geralmente, quem não passa na formação é aquela pessoa que desiste, acaba desistindo, sabe? Enfim, porque uma vez que o candidato seja aprovado no concurso público, em todas as etapas, dificilmente ele vai reprovar, tá? Não é a coisa mais difícil do mundo ser aprovado no curso de formação. Então, fiquem tranquilos que uma vez que vocês passem na prova, dificilmente vocês vão reprovar, a menos que vocês desistam ou que vocês se deparem com uma rotina e com uma realidade que não é exatamente aquilo que vocês esperam, tá? E no caso, vocês vão pedir para sair, não vai ser uma reprovação, mas sim uma desistência, tá bom? E também vai ser reprovado, aliás, vai ser exonerado, desculpem, aquele servidor que for reprovado no estágio probatório. Lembrando, pessoal, o curso de formação não se confunde com o estágio probatório, tá? O curso de formação, ele costuma durar alguns meses, enquanto o estágio probatório, ele demora 3 anos. Isso é o que está descrito lá na Constituição Federal, né? Que o servidor ele vai se tornar estável após o estágio probatório, que dura 3 anos, ok? Não confundam uma coisa com a outra. Em ambos os casos, ele vai ser exonerado se ele for reprovado em qualquer uma dessas duas etapas, curso de formação ou estágio probatório, mas uma coisa não se confunde com a outra, tá? Então é isso, pessoal. Vamos fazer uma questãozinha aqui para ver como é que a gente está na absorção desses tópicos que a gente acabou de ver. De acordo com o Estatuto, no que tange ao curso de formação profissional e ao estágio probatório, assinale a alternativa que faltou correta, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem, podem escrever aí, ó. Assinalem a alternativa correta, tá? A frequência ao curso de formação profissional deve ser rigorosamente integral, não sendo admitida nenhuma falta sob pena de desligamento imediato. Pessoal, olha só. A gente tem a possibilidade de 10% de ausências justificadas. Então, isso daqui está errado por conta disso. Ó. Deve ser rigorosamente integral. Está errado. Não é admitida falta não justificada. Porém, admite-se sim até 10% de ausência desde que haja a justificativa. Então, a alternativa A está errada por conta disso. B. Para obter aprovação no curso de formação, o servidor deve alcançar um aproveitamento mínimo de 50% na média geral das disciplinas ministradas. Pessoal, a gente tem 2 erros aqui. Primeiro, que não é 50%, é 70%. Tá? Segundo, que não é na média geral. Ou seja, tem que ter 70% em cada uma das disciplinas, pelo menos. Tá? Não interessa se a média final estiver acima do que 70%, mas, eventualmente, o candidato ali, o candidato ao cargo de policial penal não obtiver 70% em alguma disciplina, ele vai ser considerado reprovado. Tá? Então, a B está errada por conta disso, a gente pode escolher qual erro
aqui qualquer um dos dois já seria o suficiente para manter a questão errada. Se estivesse aqui no mínimo de 70% na média geral, estaria incorreto. No mínimo 50% em cada disciplina, também estaria incorreto, tá? Vamos lá. C. A ocorrência de qualquer ausência não justificada ou uso de meios ilícitos no período de avaliação serão causas de reprovação no curso de formação profissional. Pessoal, está aqui o nosso gabarito. Vamos continuar lendo para ver os erros das outras questões. D. O servidor reprovado no curso de formação profissional será colocado em disponibilidade, podendo realizar novo curso no próximo certame que for aberto pela instituição. Pessoal, não é disponibilidade. Ele vai ser exonerado. Se ele quiser continuar tentando ser um policial penal, ele vai ter que fazer o concurso novamente, tá? O cara fez o concurso lá em 2022, foi aprovado, entrou no curso de formação, não conseguiu obter 70% da pontuação em cada uma das disciplinas, ou teve alguma falta não justificada, ou teve mais de 10% de faltas ainda que justificadas. Enfim, ou cometeu qualquer um daqueles outros atos ali, não cumpriu algum daqueles requisitos que a gente acabou de ver. Vai ter que fazer o concurso de novo, tá? É isso. E a exoneração do servidor reprovado no estágio probatório é um ato discricionário da administração, não cabendo a abertura de processo específico ou direito ao contraditório. Pessoal, mais uma vez, né? Essa exoneração não é um ato discricionário, tá? Não é um juízo de conveniência e oportunidade por parte da administração. A gente viu ali que temos hipóteses bem taxativas, ok? E também, o direito ao contraditório e à ampla defesa trata-se de um princípio constitucional. Então, tanto em processos judiciais quanto em processos administrativos, esse direito ao contraditório e à ampla defesa vai ter que ser respeitado, tá? Então, essa questão aqui, essa alternativa, ela está errada em 2 pontos. Não é um ato discricionário, é necessário a ocorrência de alguma daquelas hipóteses que a gente acabou de ver, e também, ainda que tenha acontecido alguma daquelas hipóteses, sim, o candidato vai ter direito ao contraditório. Se eventualmente ele conseguir comprovar que a coisa não foi exatamente da forma como pareceu, ele não vai ser desligado, ele vai ter essa exoneração cancelada, tá bom? Então, o nosso gabarito aqui é a letra C. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada depois nos comentários. Pessoal, olha só, agora, a partir desse momento, a gente vai entrar naquilo que efetivamente pode ser cobrado em prova, que são as disposições relativas à disciplina na Polícia Penal, né? E essa disciplina voltada ao servidor da Polícia Penal, né? Porque a gente viu tanto na LEP quanto lá no Regimento Disciplinar Penitenciário algumas regras que são aplicáveis ao preso, né? A pessoa que está cumprindo alguma pena, que está em meio à sua execução de pena, né? Aqui, nesse caso, não. Estamos falando de direitos, deveres e proibições dos policiais penais, tá? Principalmente deveres e proibições, né? Não tem direitos aqui, a gente, né, não tá tratando muito sobre isso, tá? Mas só para vocês entenderem. E assim, pessoal, ó, primeiro ponto que eu tenho para falar para vocês, ó, no que diz respeito a deveres. Essa lista, esses 11 incisos que vocês estão vendo aqui, ó, essa lista aqui é um rol exemplificativo. É óbvio que existe uma série de outros deveres que não estão escritos aqui e que o servidor da Polícia Penal vai ter que cumprir com esses deveres, tá? Então, assim, aqui a gente tem um rol exemplificativo e bancas de concurso público não costumam explorar muito deveres, tá? Geralmente, elas batem muito na tecla das proibições, daquilo que o servidor não pode fazer, tá? Então, dificilmente a Fundatec vai explorar esses incisos do caput do artigo 36, tá? Ainda assim, pessoal, eu digo para vocês, deem uma lida, tá bom? Mas dificilmente a banca vai explorar isso. E se ela explorar, pessoal, vocês não vão errar, tá? Vocês estão fazendo o estudo todo bonitinho, todo direitinho, então a gente está apontando aquilo que é mais provável que seja cobrado em prova, tá bom? Não se preocupem tanto com isso, pessoal. Diferentemente do que a gente vai ver um pouco mais à frente aqui, ó. Quando a gente estiver falando sobre o que não pode fazer, que são as proibições, que são aquelas infrações que estão sujeitas a penalidades, nesse caso aqui, vocês têm que dar uma lida e prestar bem mais atenção e fazer algumas diferenciações, tá? Então, assim, pessoal, a gente tem infrações disciplinares aqui no nosso estatuto que estão sujeitas. Deixa eu só grifar para vocês antes da gente fazer a leitura, tá? Só para a gente enxergar a coisa assim de uma forma um pouco mais ampla antes da gente aprofundar, tá? A gente tem algumas ações que estão sujeitas à penalidade de suspensão. A gente tem outras ações que estão sujeitas à penalidade de demissão ou cassação de aposentadoria. E aqui, ó, essa demissão ou cassação de aposentadoria simples, tá? Isso a gente usa, assim, para fins
de organização, assim, das ideias, de compreensão neste primeiro momento, tá? Porque não vai ter esse termo simples, mas vocês já vão entender por que eu utilizei ele. E a gente até fiz alguns grifos aqui, me esqueci de apagar, tá? E a gente também vai ter, pessoal, as hipóteses de demissão ou cassação de aposentadoria a bem do serviço público, que aqui, nesse caso, leia-se aquela demissão qualificada, tá? Lembrando, né, pessoal, que a cassação de aposentadoria funciona mais ou menos como uma demissão, porém para o servidor que está inativo, né, que se aposentou. Tá? Então, qualificada. Eu estou fazendo esse paralelo aqui, usando esses termos, só para a gente conseguir fazer essa diferenciação nesse primeiro momento. Então, assim, pessoal, olha só, a gente tem uma lista gigantesca de hipóteses de suspensão. A gente tem uma lista um pouco menor no que diz respeito a essa demissão simples, e a gente tem uma lista bem restrita e bem pequena da demissão qualificada. Então, por onde é que a gente começa? A gente começa por aquilo que tem menos informação, tá? O que acontece, pessoal? Quando a gente for dar uma lida aqui na demissão simples, vocês vão ver que a gente tem uma série de condutas dolosas. Então, assim, são aquelas condutas que o servidor faz porque ele efetivamente quis fazer algo de errado, ele está agindo dolosamente, e a gente tem algumas ações que tangenciam crimes, que vocês estão estudando com o professor Javerson lá na parte geral do Código Penal, principalmente aqueles crimes que são praticados por servidores públicos, que o professor Javerson já deve ter falado que é o que mais cai nesse tipo de prova, tá? Então vocês têm que dar uma atenção especial. E algumas outras ações que são muito parecidas com outras penalidades que estão sujeitas à suspensão. Porém, qual é a diferença, pessoal? Lá, no que diz respeito à suspensão, a gente vai ver, com o perdão da linguagem coloquial, mas assim, ó, o cara rateou, entendeu? Suspensão, o cara rateou. Ou o cara cometeu algo que não é tão grave assim, né, que não tangencia nenhum crime, que não é classificado como crime lá para o direito penal, ou ele simplesmente foi negligente, foi imprudente, foi imperito, ok? Então tem essa natureza. Depois vocês vão dar uma pausa, vocês vão ler o material, tá? E a gente vai tentar levar para a hora da prova essa lógica no que diz respeito às ações que estão sujeitas à suspensão, tá? Vou fazer mais um sublinhado aqui para vocês prestarem bem atenção. Então, por exemplo, ó, aqui nesse primeiro inciso, né, a gente tem dar causa culposamente à fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Então, aqui, ó, o policial penal, ou o servidor da polícia penal, que não precisa ser necessariamente o policial penal, ele cometeu alguma imprudência, ele foi negligente, ele foi imperito em alguma das suas ações e, em virtude disso, o preso fugiu. Só que ele não teve intenção, ok? Ele teve culpa, pessoal, mas ele não teve intenção, ele não fez aquilo de propósito, ele não agiu para que o preso fugisse, ele simplesmente rateou, ok? Ele bobeou e o preso fugiu. Ele vai estar sujeito à penalidade de suspensão, mas se a gente for lá para demissão simples, ó, a gente vai ter aqui, pessoal, ó, deixa eu achar onde é que está. Dar causa, a gente tem duas possibilidades aqui, ó, promover ou facilitar intencionalmente a fuga ou dar causa dolosamente à fuga. Então, aqui nesse caso, a gente tem duas ações muito parecidas uma com a outra, né? Promover ou facilitar, eu me fiz de louco, eu sei que o preso vai fugir, mas eu não me importei e eu me omiti, ou eu, de alguma forma, promovi, eu facilitei, eu não fechei a grade porque eu, da cadeia, assim, por querer, sabe? Ou então, eu dei causa à fuga, sabe? Eu realmente fui lá e dei causa à fuga. São ações que, na prática, assim, é muito difícil de se diferenciar, mas em ambas as situações, ó, intencionalmente, dolosamente, tá? Então, esse é o primeiro comparativo que a gente vai fazer, tá? E, mais uma vez, pessoal, ó, a gente vai ler agora, eu vou ler com vocês, as infrações que estão sujeitas à penalidade de demissão, essa demissão simples, que não é a bem do serviço público, e vocês vão ver que algumas dessas ações, elas tangenciam alguns crimes previstos lá na parte especial do Código Penal. No que diz respeito à demissão qualificada, a gente tem o crime sendo nominado. Tá? Aqui a gente está classificando o crime mesmo. Tá? Aqui a gente está indo diretamente, a gente não está tangenciando, a gente está indo diretamente batendo na tecla de determinados crimes que, se o servidor cometer, ele vai ser demitido a bem do serviço público. Ele vai receber essa demissão ou cassação de aposentadoria qualificada. Tá? Então, são esses paralelos que eu quero que vocês façam, tá? Porque uma vez que vocês levem essa lógica para a hora da prova, dificilmente vocês vão errar alguma questão, ok? Mas a gente tem que partir dessa premissa, tá?
Vamos ler, pessoal, que conforme a gente for fazendo a leitura, as coisas vão ficar um pouco mais fáceis. Então, começando aqui pelo parágrafo 3º, tá? Constituem infrações disciplinares sujeitas a penalidade de demissão ou cassação de aposentadoria, a bem do serviço público, ou seja, é uma penalidade qualificada. Ela já é grave, porém, ela ainda é qualificada, ok? Praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a fazenda pública, exercer a advocacia administrativa, lembrando, pessoal, que a advocacia administrativa é também considerado pelo direito penal um crime contra a administração pública, tá? Então, assim, ó, esse inciso 2 nem precisaria estar descrito aqui, porque ele, de certa forma, já está incluído no inciso 1, mas o legislador preferiu dar esse destaque para o caso da advocacia administrativa, então a gente leva isso em consideração. Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afim. Então, aqui a gente tem aquele 3TH, que não tem graça. Não tem graça, não tem anistia, e se for praticado por um servidor da Polícia Penal, também vai ser sujeito à demissão ou cassação de aposentadoria a bem do serviço público, tá bom? Lembrando, né? 3TH, 3 crimes, né, que a gente estudou lá, aquele não tem graça, não tem anistia. Isso se refere à esfera penal. Aqui, nesse caso, pessoal, a demissão ou cassação de aposentadoria qualificada, a gente está tratando sobre esse assunto na esfera administrativa, tá? Eu só estou fazendo esse paralelo para fins de entendimento. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, tá? Então aqui, ó, mais uma vez, pessoal, aqui é crime, crime mesmo. A gente não está tangenciando o crime. A gente está se referindo diretamente a crimes, ok? Utilizar-se do anonimato por qualquer meio de difusão para praticar fins ilícitos. Pessoal, esse ilícito, nesse caso em específico aqui, ó, não precisa necessariamente ser um ilícito penal, tá? Pode ser qualquer tipo de ilícito, pode ser um ilícito administrativo, um ilícito civil. Lembrando, por exemplo, que a própria improbidade administrativa que a gente vai ver aqui em cima, tá? Depois eu trato especificamente aqui para vocês, até nem deveria ter, enfim, que não se trata aqui, ó, improbidade administrativa, né? Improbidade administrativa se trata de um ilícito de natureza civil, tá? Isso daí eu já falei com vocês na nossa aula sobre improbidade administrativa, mas nesse caso em específico, tá? Aqui não precisa ser necessariamente um fim ilícito de natureza penal. Pode ser por exemplo, ele usou-se do anonimato para cometer algum ato de improbidade administrativa. Ele também está sujeito à demissão ou cassação de aposentadoria. A improbidade administrativa, ela também está sujeita à demissão ou cassação de aposentadoria, mas não a bem do serviço público. A gente já retoma aqui, mas só fazendo esse comparativo para vocês não confundirem na hora da prova, tá? Praticar ato que caracterize assédio moral ou sexual. Tá aqui. Lembrando que o assédio sexual também é crime, né? Praticar ato definido como crime imprescritível, nos termos da Constituição Federal. O que não prescreve, pessoal? Vamos ver se vocês lembram. Qual é o mnemônico que eu falei para vocês lá muito tempo atrás, quando a gente estudou o artigo 5º? É a ração, né? Que é o racismo, né? Ração não prescreve, né? Eu falei para vocês. Ração não prescreve. Pessoal, isso daqui é coisa que concurseiro tem que lembrar, tá? A pessoa tem que bater o olho no termo e tem que fazer essa associação, tá bom? Então, assim, a ração não prescreve o racismo ou a ação de grupos armados contra a ordem democrática e institucional do Estado. Toda aquela coisa que a gente estudou lá no artigo 5º de Direito Constitucional. Então, crime imprescritível, né? A ração não prescreve e o 3TH não tem graça, tá? Só fazendo aquele paralelo, mais uma vez, com a Constituição Federal. Mas, mais uma vez aqui, pessoal, então a gente tem, ó, várias menções a crimes, que eu até vou circular em outra cor, tá? Só para chamar mais atenção. Então aqui, ó, crime, advocacia administrativa também é crime, crime hediondo, tortura, terrorismo, tráfico, crime contra o sistema financeiro ou de lavagem ou ocultação de bens. Aqui, no caso do inciso 5º, a gente não tem um crime propriamente dito, mas a gente tem, ó, o anonimato para a prática de fins ilícitos, ok? Assédio moral, assédio sexual, crime imprescritível, pessoal, a maioria é crime, tá? Então façam esse paralelo. Aqui a gente tem condutas criminosas. Elas não tangenciam crime, elas não são semelhantes a crimes. Elas são crimes efetivamente, tá? Então, assim, a pessoa cometeu esse crime, ela está paralelamente respondendo a um processo penal em que pese haja uma independência entre essas duas esferas, administrativa e penal, ela vai estar sujeita à demissão ou cassação de aposentadoria a bem do serviço público, que tem essa natureza qualificada,
que vai ter uma repercussão muito maior do que a demissão simples, que a gente vai ver as hipóteses agora, tá bom? Então, assim, pessoal, já estudamos as hipóteses de demissão ou cassação de aposentadoria qualificada. O que eu falei para vocês? Mais uma vez, crime, geralmente está relacionado a crime. Aqui, nesse caso, pessoal, a gente está falando de condutas graves e dolosas, ok? Condutas que geram consequências graves e que são dolosas, ou seja, a pessoa cometeu aquilo porque quis. Não necessariamente crimes, tá? A gente vai tangenciar, a gente vai descrever algumas ações que são muito parecidas com crimes, ok? Mas que não são necessariamente crimes, tá, pessoal? Só estou ajeitando aqui o meu tablet para ficar um pouquinho melhor aqui, para eu conseguir grifar as coisas para vocês, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. Então, quem é que vai estar sujeito a essa demissão simples, pessoal? Aquele servidor da Polícia Penal que reincindir em transgressões passíveis de suspensão, que exercer atividade remunerada incompatível com a atividade policial. Lembrando que a gente viu agora há pouco que os servidores da Polícia Penal, ressalvadas as hipóteses de acumulação do artigo 37 da Constituição Federal, eles precisam atuar em regime de dedicação exclusiva, a gente viu agora há pouco, tá? Então, uma vez que haja uma atividade remunerada incompatível com a atividade policial, esse servidor vai ser demitido, ele pode ser demitido. Aquele servidor que se apresentar habitualmente ao trabalho embriagado ou sob influência de drogas ilícitas também vai estar sujeito à demissão, exceto no caso de patologia comprovada. A gente sabe, né, pessoal, que a embriaguez, o vício em drogas também é considerado... Aliás, o vício, né, o vício em si, ele é considerado uma patologia. Né? Então, assim, é diferente, por exemplo, a pessoa que vai lá e faz um uso recreativo, a pessoa sem noção, que vai beber e vai ir bêbado, trabalhar bêbado, do servidor que, infelizmente, acabou desenvolvendo essa patologia, tá? Sem nenhum juízo de valor, tá, pessoal, neste momento. Estamos estudando para ser aprovados numa prova, então deixamos os juízos de valor para outro momento, tá? 4. Prevalecer-se abusivamente da condição de servidor policial com vistas a obter proveito para si ou para outrem. Pessoal, isso daqui, ó, a gente está tangenciando alguns crimes previstos lá no Código Penal, mas a gente não está citando especificamente o crime, tá? Prevalecer-se abusivamente da condição de superior hierárquico ou da ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função para obter vantagem ou favorecimento sexual. Outra coisa, tá, pessoal? Então, assim, a gente está tangenciando alguns crimes, algumas práticas criminosas, mas a gente não está citando o crime especificamente, tá? Mais uma vez aqui, pessoal, olha só, eu até vou destacar individualmente, né? Inciso 4, inciso 5, 6. Solicitar, receber, exigir ou aceitar comissões ou auferir vantagens e proveitos pessoais em razão das atribuições que exerce. Mais uma vez, estamos tangenciando alguns crimes previstos no Código Penal. Revelar indevidamente fato ou informação de natureza sigilosa. Pessoal, a natureza sigilosa, sigiloso, pessoal, geralmente é aquela informação de caráter sigiloso. Só um pouquinho, pessoal. Sigiloso, ele tem aquela informação que diz respeito a algo que é protegido pela administração pública, que é do interesse da administração pública. Então, assim, é aquela informação que pode causar algum tipo de perigo para a sociedade como um todo, para a administração pública, ok? Então, assim, ó, peguem essa lógica aqui de ADM pública, tá? Sigilo, geralmente, está relacionado a algum interesse da administração pública, aquela informação que não pode ser revelada por interesse da administração pública, ok? Depois a gente vai ver que a gente tem uma hipótese de suspensão aqui em cima, pessoal, que é a revelação de informação de caráter restrito, tá? Que aqui, do caráter restrito, vai estar sujeito à penalidade de suspensão. A informação de caráter restrito é uma informação de natureza pessoal, ou seja, é algo que o resguardo dessa informação pode gerar, por exemplo, algum ônus de natureza pessoal para alguém. Está relacionado a uma informação minha, uma informação que diz respeito à minha privacidade, por exemplo. Tá? Então, tem essa diferenciação. Eu acho que a Fundatec não vai explorar a diferença entre esses conceitos, tá? Mas ainda assim é interessante a gente saber dessa divergência dos termos, até para a gente conseguir decorar aqui e saber em que lugar se enquadra cada uma das situações, tá bom? Mas é isso, pessoal. Vamos continuar a leitura aqui. Promover ou facilitar intencionalmente, ó, aqui a gente tem uma conduta dolosa, tá? Então, aqui no caso da demissão, ó, eu até já falei sobre isso, né, pessoal? No caso da fuga, tanto
a promoção, a facilitação ou quando o servidor efetivamente dá causa à fuga de forma dolosa, de forma intencional, ele está sujeito à demissão, que não é a demissão qualificada, tá? Se ele cometer algum ato definido em lei como improbidade administrativa, ele também vai estar sujeito a essa demissão simples. Praticar ato definido como infração penal que, por sua natureza, o incompatibilize para o exercício da função de policial penal. Pessoal, aqui a gente tem infração penal de uma forma genérica, tá? Então, assim, o policial penal ou o servidor da polícia penal, que pode ser tanto analista como técnico também, praticou uma infração penal. A gente não está nomeando essa infração penal, diferentemente do que acontece na demissão qualificada. A gente não está dando nome aos bois, a gente só está falando de infração penal de uma forma genérica, desde que ela incompatibilize esse servidor para o exercício da função policial, tá? Então, prestem atenção nessas nuances, porque isso daqui efetivamente é cobrado em prova, pessoal. A gente não deu tanta ênfase a outros pontos porque não são tão recorrentes assim, mas nesse caso aqui vocês têm que preparar o material de vocês de uma forma que vocês batam o olho e que vocês entendam essas diferenças, porque senão vocês vão errar a questão em prova, tá? Então é isso, pessoal, vamos lá. Soltar pessoa privada de liberdade sem competência legal. O policial penal ele foi lá e fez, né? Ele efetivamente foi lá e soltou. Acordar-se de forma velada com pessoa privada de liberdade ou deixar que alguém o faça sem autorização de autoridade competente. E apresentar ineficiência intencional e reiterada no serviço. É a famosa desídia, ok? O cara se largou nas cordas, não está trabalhando direito, né? Está sendo relapso, não está fazendo as suas funções. Ou seja, ele está tendo uma ineficiência intencional, ok? Então é isso, pessoal. Lembre-se, aqui a gente tangencia alguns crimes, mas a gente não os classifica de forma específica e a gente até fala em infração penal, mas de uma forma genérica. A gente não dá nome aos bois, tá? E todas essas condutas aqui são condutas dolosas. Depois, pessoal, que a gente terminar esse bloco, vocês vão dar uma lida no parágrafo 1º, nas infrações disciplinares que estão sujeitas à penalidade de suspensão, ok? Eu não vou ler aqui para vocês, pessoal, porque não faz muito sentido, mas a gente tem condutas, em sua ampla maioria, culposas ou que não causam consequências tão graves assim, tá bom? Por exemplo, dar causa, aqui no caso do inciso 5, pessoal. Asterisco só para vocês saberem onde é que a gente está. Dar causa por negligência, imperícia ou imprudência. Pessoal, negligência, imperícia ou imprudência é atitude culposa, tá? Então, assim, há acidente na condução de viatura policial ou de veículo apreendido com natureza de uso. Mais uma vez, pessoal, aqui, permitir ao concorrer para que o apenado tenha acesso ou conserve em seu poder instrumento com o qual possa causar lesão em si ou a terceiro. Aqui a gente tem, de fato, uma conduta dolosa, né? Mas que até pode gerar uma consequência grave, mas não é uma consequência necessária, né? Ou seja, esse instrumento, ele pode causar lesão, ok? Mas, enfim, não houve uma lesão de fato. Então, assim, pessoal, vocês têm que levar essa lógica. Eu sei que é um pouco difícil, às vezes, e a própria escolha do legislador, muitas vezes, não faz muito sentido à primeira vista, mas a gente tem que partir dessa lógica, porque decorar tudo isso daqui vocês não vão, tá? Então é isso, pessoal. A gente começa pela leitura do parágrafo 3º, vocês prestam atenção na citação específica de alguns crimes, do cometimento de alguns crimes, e vocês decoram isso daqui. A gente tem aqui a demissão qualificada, a bem do serviço público. Depois, a gente tem algumas atitudes dolosas que, por vezes, podem se confundir com crimes, mas que não estão descritas especificamente como essas infrações penais. E a gente tem uma citação genérica também à infração penal, no caso do inciso 11, ok? Ou então, no caso da suspensão, que não é essa demissão simples, ok? A gente tem atitudes culposas ou então dolosas que não vão causar uma consequência tão grave assim, tá? Essa é a lógica que vocês vão levar para a hora da prova. E se vocês decorarem essas duas últimas aqui, o parágrafo 3º e o parágrafo 2º, tudo aquilo que não se enquadrar nessas hipóteses vai ser suspensão, beleza? Então é isso, pessoal. Essa é a lógica, tá bom? Eu vou fazer uma questãozinha aqui com vocês, pessoal. E, na verdade, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou interromper esse bloco, porque ele já está bem comprido. A gente está quase com 40 minutos aqui. E a gente vai voltar na sequência e vai começar pela resolução dessa questão aqui, tá bom? Até breve.